Então, eu acho que a grande sacada dessa gastronomia é a gente fazer o melhor que a gente pode com os ingredientes que a gente mais tem à mão ali, de prontidão. Ao mesmo tempo que a gente tem essa busca pelas substituições, pelas outras maneiras de fazer o tradicional, a gente ainda quer algo tradicional no sentido de natural, de uma comida mesmo, natural, vegetal, muitas vezes, que a gente identifica. E aí, quando a gente chega com alguns nomes muito diferentes, há uma preocupação do seu público, das pessoas que você atende com essa perspectiva das restrições. Há uma preocupação também em encontrar nomes muito científicos ali, de coisas muito sintéticas, muito de laboratório, ou você tem opções variadas, naturais também, que você consegue utilizar? Total, eu acho que é o que a gente mais usa, na verdade, né? A gente falou bastante da farinha aqui, mas no geral a gente tenta usar ao máximo o que a gente tem de mais natural para criar um prato. Um exemplo é um prato que eu criei para um outro restaurante que eu tava, né? Chamado Casa Raw, é um restaurante vegano e sem glúten. Eu criei um nhoque de abóbora, que é um grande sucesso, porque a técnica que a gente usa nele é de assar as abóboras inteiras até elas caramelizarem completamente. A gente conseguir precisar usar o mínimo de farinha possível nele. Então a gente usou só um pouquinho de farinha de arroz, farinha de castanha do Pará, mas basicamente aquele nhoque é só abóbora, sabe? Então eu acho que a grande sacada dessa gastronomia é a gente fazer o melhor que a gente pode com os ingredientes que a gente mais tem à mão ali, de prontidão. Eu sempre falo que a gente sai geralmente de uma faculdade tradicional, que tem carne e tudo mais, aprendendo a fazer um coq au vin, técnicas, né? Supimpa. E na hora que o cara vai fazer uma cenoura para acompanhar, ele mergulha a cenoura numa água e não tem técnica nenhuma. Você vai comer aquela cenoura, solta água na boca, não dá textura, não tem nada. Então, assim, a gente aprendeu, um cozinheiro aprender a fazer um belo vegetal, tá na textura perfeita, entender, por exemplo, quando você vai cozinhar uma vagem, que a água precisa estar borbulhando, que aquela água precisa estar bem salgada para que a gente consiga, né, destacar a cor, destacar o sabor daquela vagem, a proporção de sal e água para o tempo que essa vagem vai cozinhar ali dentro, né? Então, assim, vai muito além. O mundo vegetal vai muito além do que a gente pode imaginar e do que a gente. E precisa de muita técnica, tanta técnica quanto fazer uma carne ou qualquer coisa. Então, lá no restaurante, a gente tenta muito facilitar a linguagem, sabe? A gente até coloca bem prático no cardápio, por exemplo. A gente tem um quibe. Esse quibe leva 3 dias para ser feito. Tem vários ingredientes. O meu receituário desse quibe é gigantesco. Para a gente conseguir garantir textura, conseguir garantir sabor. Mas a gente coloca simplesmente quibe de abóbora com quinoa, cebola caramelizada, coalhada de castanhas. A gente tenta facilitar ao máximo, sabe? Para não colocar caraminholas na cabeça. Comida gostosa. Tem muita técnica? Tem muito trabalho? Tem. Mas a gente tenta facilitar ao máximo. Mas a gente encontra também, por exemplo, ingredientes que têm um nome diferente, que às vezes a gente não sabe o que que é. Por exemplo, a própria goma xantana, né? Mas que são de origem vegetal, que são de origem natural, por exemplo, né? A gente tem uma variedade grande, assim, já acessível, já possível de encontrar no mercado, assim, desses ingredientes de origem natural. Porque de origem, umas coisas mais sintéticas, mais processadas, ultraprocessadas, ou aquilo que a gente chama de aditivos, de melhoradores e tudo mais, né? Aquilo ali a gente encontra. Aquilo ali, se a gente procurar, a gente encontra e vai ter pozinho para solucionar qualquer problema, né? Mas e de origem natural? A gente encontra, a gente produz ou já existe uma variedade grande no mercado também de possibilidades e quais poderiam ser elas assim para a gente trabalhar?
Falando em técnicas, em criações, enfim, que são naturais, mas talvez nem tanto, não sei se é por aí que você chega, por exemplo, proteína que a gente não usa uma proteína de soja, a gente usa uma proteína de ervilha texturizada, porque é melhor, né? Enfim, a gente consegue uma textura melhor. Isso já está chegando no Brasil pra gente, né? Eu acho que a gente ainda tem bastante sintético, que igual você falou, né? Que a gente se apoia, mas já tem bastante coisa mesmo, assim, chegando e querendo melhorar. Os ingredientes, por exemplo, esses dias eu vi no mercado, acho que era chantilly de coco. Era basicamente a gordura do coco batida e pressurizada ali dentro do... Esqueci o nome, do sifão. E fazia como se fosse um chantilly normal, né? Então eu acho que não é 100% ainda, mas tá melhorando bastante, sabe, irmão?